Oi, 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 olá. Eu sou a Larissa Hertal e esse é o seu R7 Fala Comigo. Seja muito bem-vindo. No podcast de hoje, o tema é Outubro Rosa. A campanha acontece nesse mês, todos os anos, desde o início da década de 90 e é um movimento mundial de conscientização para controle do câncer de mama e agora também o câncer de colo de útero. Hoje aqui com a gente a doutora Sara Dutra, ginecologista, obstetra e também mastologista. Seja muito bem-vinda, doutora Sara. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar falando em linhas gerais sobre a importância do Outubro Rosa para a conscientização, eu acho que da população como um todo, né? Sim. Outubro Rosa é uma campanha mundialmente conhecida. Ela começou lá em 1990, quando em Nova York eles deram para as mulheres que estavam numa corrida contra o câncer de mama, a corrida pela cura, o lacinho, né? Esse que a gente está usando. Uhum. E aí, desde então, ele ficou conhecido como uma campanha para prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Desde então, a gente tem monumentos rosas, locais, né? Sempre em outubro, visando a prevenção e a detecção do câncer de mama. Eu costumo dizer que a gente precisa ter essa atenção de janeiro a janeiro. Mas em outubro, as mulheres tendem a procurar mais o ginecologista e olhar um pouco mais para a saúde. Doutora Sara, eu digo como sociedade como um todo, porque eu acho que tem uma falsa cultura na sociedade que só as mulheres se acometem do câncer de mama, e isso não é verdade. É raro, mas acontece em homem também, apenas 1%, mas também acontece. Com certeza, eu falo muito isso para as minhas pacientes. Homem é um pouco mais difícil ir ao médico, mas eu atendo sim homens em consultório, na mastologia, porque existe ali um parênquima da mama, né, o qual é desenvolvido para o câncer de mama, quando tem ali um fator de risco, e homem tem, apesar de pouco, tem um pedacinho ali. Então, se ele toma alguma medicação, se ele usa anabolizantes para treinos e tudo mais, isso pode desenvolver e ser fator de risco para câncer de mama em homens. Então, homens também precisam ter o cuidado e a atenção com a sua saúde. Alguma doença em específica que os homens tenham, que esses remédios para essas doenças desenvolvem? Pressão alta, uso de medicamentos para pressão alta pode desenvolver o parênquima da mama, doenças de próstata também, medicamentos antidepressivos, tudo isso pode desenvolver o parênquima da mama do homem. Então, tem que ter sempre atenção. Isso aí. Bom, vamos começar então explicando o que é o câncer de mama, né? Câncer de mama é um crescimento anormal das células da mama, tá? Com potencial de invadir, tá? Então, as células da mama, elas vão se replicar e tem fatores de risco para isso. A gente tem 2 blocos, fatores de riscos modificáveis e não modificáveis. O fator de risco não modificável é ser mulher, porque 99% ser mulher é o grande risco para câncer de mama. E a genética também, porque a gente não escolhe, né? Então, isso já vem embutido ali em torno de 10%. Isso são os fatores não modificáveis. E os fatores modificáveis, alimentação, exercício físico, tabagismo, tudo são fatores de riscos modificáveis que, se a gente reduzir, a gente reduz esse risco também para o câncer de mama. Ou seja, reduz o risco dessas células se proliferarem de forma errônea, vamos dizer assim. Então, não é uma matemática certa de que se sua mãe, se sua avó teve o câncer de mama, você vai ter. Não. É um fator de risco, mas você consegue mudar isso. Exatamente. Eu nunca me esqueço, eu fiz a minha especialização no INCA e atendi uma paciente, ela tinha 50 anos, triatleta, nunca usou hormônio, não tinha ninguém na família, e ela falou, doutora, por que eu tive câncer? Então, assim, a gente fala que a prevenção, diagnóstico precoce é a chave, mas a gente precisa fazer o nosso dever de casa, né? Boa alimentação, exercício físico, mas o diagnóstico precoce, ele tem aí 95% de cura quando a gente faz esse diagnóstico precoce. Então, a gente se abstém, tira tudo isso que pode levar esse risco e ainda assim, rotina médica, exames de imagem, para que se a gente diagnosticar no início, a gente consiga esses 95% de chance de cura. E para conseguir chegar nesse diagnóstico precoce, ainda é utilizado o autoexame? Então, não. O Ministério da Saúde hoje não
indica mais esse termo autoexame, porque ele estava até atrapalhando esse diagnóstico precoce. Eu atendo muitas pacientes que falam, eu não sei colocar a mão, eu não sei achar, melhor nem colocar a mão. E isso estava atrapalhando que ela tivesse esse cuidado com as suas mamas. Então, o autoexame ele serve muito para países que estão ainda em desenvolvimento, que ainda não têm tanto acesso à saúde, mas a gente não fala em autoexame, a gente fala em autocuidado. Então, o que eu ensino às minhas pacientes? Escolha sempre um dia do mês e todo dia daquele mês você vai tomar um banho... Todos os meses. Todos os meses. O ano todo, exatamente. E vai tirar aquele tempo, aquele banho mais prolongado, se conhecendo, olhando as suas mamas. Porque tem paciente que chega para mim e eu pergunto, esse mamilo tava para fora? É para dentro? E aí ela olha assim e fala, não sei. Nem olhava, né? Nem olhava. Então, assim, se a gente vai falar um pouco mais à frente de fatores de risco e atenção, mas se esse mamilo tá para dentro, mas se ela não sabe, que é o corpo dela, como eu vou conseguir ajudar, né? Então, eu falo, tem que conhecer o seu corpo, entender os sinais que ele tá te dando, né, de atenção. Então, tirar uma vez no mês esse cuidado. E aí, se você achar alguma alteração, você vai ao médico e vai adiantar a sua consulta. Mas todo ano você tem que estar ali fazendo seus exames e sua consulta médica. Porque não é excludente, na verdade, né? Até porque nós, mulheres, não somos médicas, então a gente pode apalpar de uma forma mais leve, não achar nada, e isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer o exame da mamografia. Exatamente. E é uma coisa também que eu falo muito com as pacientes, né? Tem paciente que fala, eu morro de medo, então quem procura acha, não vou procurar. A nossa mama, ela não é uniforme, ela tem parênquima, ela tem gordura, ela tem tecidos diferentes. Então, eu falo, nem tudo que você palpa é nódulo e nem todo nódulo é câncer. Então, o medo, ele não pode te limitar, ele não pode te afastar. A gente está aqui, se a gente sabe que 95% de chance de cura, então vamos lá, vamos procurar, vamos ir atrás, vamos fazer a nossa rotina. Se tiver algum diagnóstico, a gente vai tratar. Eu não sei se eu comentei, eu estou fazendo um evento esse mês agora de mulheres com câncer de mama, de pacientes que eu tratei, uma exposição de fotos. E uma paciente de 34 anos falou para mim assim, agora eu estou pronta e estou me sentindo linda para as fotos. E é exatamente isso, sabe? Ela sabe que tem cura, vamos lá, vamos tratar, e eu quero viver assim com câncer. Então, esse medo de não colocar a mão é o que afasta, muitas das vezes, esse diagnóstico precoce. Até porque não vai mudar o diagnóstico, não né? vai. Com medo ou sem medo. Tem muita gente que não gosta nem de pronunciar a palavra Exatamente. câncer, achando que está chamando, mas não vai mudar o fato de quem tiver com câncer. Exatamente, e a gente precisa tratar, e essa forma tem vários caminhos, né? Então, quanto mais inicial, quanto mais precoce, a gente tem cirurgias mais conservadoras, menos mutilantes, né? Que antigamente era mutilante, hoje não. Hoje a gente pode fazer aquela reparadora, onde a gente já coloca um silicone. Então, a gente fala que não é uma cirurgia estética, mas a mulher ela pode sair já ali com a própria mama dela. Uhum. Por falar em silicone, quem tem a prótese de silicone atrapalha no autocuidado? Vamos renomear para autocuidado. Isso. Então, talvez quando a paciente ela tem essa coisa do minha mama é dura, eu não consigo sentir. Mas eu sempre oriento as pacientes em consulta. Então, quando ela vai em consulta, eu sempre oriento. Aqui, você sente, aqui é a prótese. Um pouquinho, você pode mobilizar a prótese, você consegue sentir. Tem uma certa dificuldade com a prótese, sim. Mas eu sempre falo, é importante olhar e buscar esses sinais. Por quê? Porque o câncer ele não vem só como nódulo. Ele pode vir com uma alteração na coloração da pele, ele pode vir com uma secreção diferente. Então, aí a gente já está entrando, inclusive, nos sintomas. Exatamente. Fatores e sintomas, sinais de risco. Secreção mamilar, que tem coloração diferente. Então, assim, leite eu estou amamentando... Pode acontecer. Não estou amamentando, mas leite pode acontecer também, independente da mulher. Sai pelo mesmo lugar, como se fosse um leite. Exatamente. Mas o que chama a atenção para a suspeita de câncer é sangue ou líquido transparente igual água. E essas duas colorações são suspeitas para câncer de mama. Dor? Dor não. Tá? Dor relacionada a câncer de mama é 2% só. Então, quando a paciente chega para mim no consultório, estou morrendo de dor e preocupada com câncer, eu já fica calma, que dor relacionada a câncer de mama é muito raro. A não ser quando o câncer já está bem evoluído, e aí
por conta mesmo da localização, acometeu pele, aí gera essa dor. Então, dor não tem relação com câncer de mama. Coloração da mama. A gente fala da textura. A textura em casca de laranja, aquela textura de pele infiltrada, cheia de furinhos, hiperemiada, que é vermelha, com sinais flogísticos, né? Sinais e sintomas de inflamação. Sim. Então, espessa, vermelha, quente, e aí sim dolorida, porque está inflamada. Geralmente é um câncer já bem evoluído esse. Ou nodulações, retrações, quando o bico entra. Isso pode acontecer também. Alguma irradiação para axila? Isso. A axila, a gente diz que ela é a porta, né, é a barreira, na verdade, para o nosso corpo. Então, a gente sempre vai avaliar as axilas quando a paciente chega com câncer de mama. E em cirurgia, a gente também sempre avalia a axila para saber se tem alguma célula metastática ali. Mas não necessariamente câncer de mama sempre tem acometimento de axila. Então, a gente avalia, mas não necessariamente é diretamente proporcional, não. Vamos entrar, então, agora no exame indicado, que é a mamografia, Sim. né? Lembrando que a mamografia está disponível no SUS para todas as mulheres, dentro de uma faixa etária de uma forma um pouco mais incisiva, anualmente, né? De 40 a 69 anos. Então, no Ministério da Saúde, a mamografia é para mulheres acima dos 50 anos. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40, tá? Então, toda mulher, a partir dos 40 anos, deve realizar o exame de mamografia pelo SUS a partir dos 50. E antes disso, se tiver fator de risco, histórico familiar, né? Então, se a minha mãe, a minha irmã, então é histórico familiar de primeiro grau. Se a minha mãe ou irmã, ela teve ali câncer de mama, a gente vai fazer a mamografia 10 anos antes, mais ou menos, do diagnóstico dela. Então, se ela teve câncer com 50, eu vou começar a fazer a mamografia a partir dos 40. Anualmente? Anualmente. E depois dos 40, mesmo sem o fator genético, anualmente Anualmente para todas as mulheres. Então, esse é o exame indicado. O exame padrão ouro é a mamografia, porque o câncer, quando ele começa ali, a gente chama às vezes de microcalcificação. Isso é uma coisa importante. Todo mundo acha que câncer de mama é somente nódulo palpável. E não, ele pode se apresentar de várias formas. Então, de calcificações, nodulações, assimetrias. Então, a mamografia ela vai conseguir pegar lesões até mesmo impalpáveis. Por isso que ela é o padrão ouro para esse rastreio. A grande maioria vai ter câncer de mama em torno de 50 a 60 anos. Então, é um ótimo exame para rastreio por conta disso. Mas sim, a gente tem visto mulheres mais novas com câncer de mama. E aí a mamografia não é tão boa ali para pacientes de 30 anos, tá? Mas isso a gente vai acabar pegando com esse acompanhamento em consultório mesmo. E aí talvez a gente entra de novo naquela questão que você já falou um pouquinho, mas acho que vale a pena a gente voltar nesse assunto, que é a questão do ambiente, né? E não só do fator de risco da genética. Exato. Hoje em dia, com uma alimentação mais industrializada, por exemplo, vocês estão vendo mais pacientes mais novas Exatamente. Com o câncer de mama? Sim. A mais nova que eu operei tinha 28 anos. Foi um câncer de mama, bilateral, depois de 34 anos. Então, assim, o estrogênio, que é o hormônio da mulher, que está ali no nosso ciclo menstrual e tudo mais, ele desenvolve esse parênquima da mama. E gordura tem muito estrogênio, os alimentos processados, quem tem sobrepeso, obesidade, tem muito estrogênio. Então, alimentação rica em gordura, processados, tudo isso vai desenvolver esse parênquima da mama. Então, é um fator de risco, sim. Então, a gente sempre pede para reduzir esse risco, a gente vai reduzir a alimentação, né? Quer dizer, a gente vai reduzir a alimentação não saudável, né? Inflamatória, exato. Então, diminuir gordura, processados, o tabagismo, melhorar a qualidade de vida como um todo mesmo. O uso do álcool influencia também. Ele é associado... Na verdade, é aquele combo do final de semana, né? Uma gordurinha junto com álcool, acaba que... Eu vi um dado de uma médica oncologista falando assim, é muito mais fácil eu convencer uma paciente a fazer uma quimioterapia do que pedir para ela fazer uma dieta. Eu vejo isso muito em consultório. Às vezes, pacientes minhas que têm alguma síndrome de ovário policístico, por exemplo, que requer uma alimentação saudável,
é muito difícil esse controle, porque você envolve vida social, né? Então, falar que você tem que fazer uma dieta, diminuir a alimentação, diminuir bebida, o fumo, é o social. Hoje em dia a gente está trabalhando, ficou muito tempo em pandemia, e o pessoal só quer aproveitar a vida. São os escapes, as fugas, né? Exatamente. Então, ter essa mudança de chave é difícil, e isso é importante não só para prevenção, como também durante o tratamento do câncer de mama, para evitar que ele tenha uma recidiva ou até mesmo a melhoria mesmo desse tratamento. Por falar em tratamento, como é que é o tratamento? O tratamento, ele vai depender do tipo de câncer, né? A gente acha que câncer de mama é só um, e não. Quando a gente faz a biópsia, né, que a gente tem um nódulo ou alteração no exame, a gente pede uma biópsia e essa biópsia vai vir falando pra gente o tipo histológico. Então, primeiro a gente vai depender de qual tipo histológico a gente está falando. Depois, o tamanho desse câncer. E depois, se tem histórico familiar, se ela é alto risco. Por exemplo, a gente pode pedir testes genéticos e se for uma paciente que tem teste genético positivo, que seria o BRCA1 e 2, os mais comuns, ela tem grande chance de um novo câncer futuro. Nesse caso, a gente individualiza a paciente e, de repente, se ela já tem prole completa, já tem os filhos, não vai amamentar, a gente pode operar as 2 mamas. Mas se ela não tem o teste genético positivo, é um nódulo pequeno, não acomete a mama, a gente pode fazer uma cirurgia ali mais conservadora. Nem todo mundo vai fazer quimioterapia, nem todo mundo vai fazer radioterapia. E hoje, a medicina, graças a Deus, evolui. A gente tem outros tratamentos, como a imunoterapia, que antigamente a gente tinha só químio e rádio. E nesse tipo histológico que a gente fala, quando não é receptor hormonal positivo, ou seja, a gente não tem mais nada para fazer, só quimio e rádio. E aí a medicina evoluiu e hoje a gente tem a imunoterapia, então tem injeções que a gente pode fazer também para que a gente diminua a recidiva dessa paciente. Então esse tratamento vai ser muito individualizado e dependendo de cada história mesmo de cada paciente. Acho importante a gente entrar também na questão do câncer de colo de útero, que foi incluído agora nessa campanha do Outubro Rosa. O que seria o câncer de colo de útero? Você que tem a vacina do HPV, né, que ajuda. Então, o útero, ele faz parte do sistema reprodutor feminino e ele tem 2 partes. O colo é o que conecta a vagina ao útero mesmo. Então, ali, o câncer, ele começa no câncer de colo de útero, bem inicial ali no colo, e é o crescimento anormal dessas células também. O grande vilão é o HPV, papiloma vírus humano. E o HPV, a gente adquire, né, esse contato através de relação sexual desprotegida. Então, a primeira coisa a se fazer para a gente evitar o câncer de colo de útero é utilizar aí a camisinha, que é o melhor método contraceptivo e também evita as ISTs. Depois disso, se a gente tiver contato com o HPV, ele tem vários subtipos. Eu falo para os pacientes que é como se fosse uma centopeia, várias perninhas. Os mais virulentos são os que hoje temos a vacina, 6, 12, 16 e 18. Então, antigamente a gente tinha vacina quadrivalente e agora tem 2 anos, chegou no Brasil a nonavalente. A quadrivalente disponível no SUS. No SUS, para as crianças, né, para os adolescentes de 9 a 14 anos, meninos e meninas. Importante, meninos também. Porque eles podem ser transmissor também, né, quando tem o contato. E agora chegou a nonavalente, acredito que não está ainda. Tem uma dose só no SUS, mas a gente pode fazer até os 45 anos. Então, se não tem no SUS e a gente puder, a gente pode ir na rede privada. Isso. Até mulheres até 45 anos. Importante. Isso. Então, o câncer de colo de útero é o crescimento desordenado dessas células no colo do útero. O grande vilão é o HPV e a gente previne usando a camisinha. Se ainda assim eu tenho a doença, a gente pode também prevenir com o uso da vacina, como a gente falou, até 45 anos, homens e mulheres. O exame padrão ouro para rastreio é o preventivo, que é o Papa Nicolau. Ou seja, o exame, a consulta normal de rotina de rotina ginecológica, exato. E é importante lembrar que o preventivo a gente colhe a partir dos 25 anos para todas as mulheres que já tiveram relação sexual. Então, eu vejo muita menina nova que chega lá no consultório morrendo de medo e fica assim, você vai colher preventivo, tia? Eu não vou. O cotonete, né, que se usava muito antigamente, não tem nenhuma validade científica pra gente. Se o diagnóstico do câncer de colo de útero, eu preciso olhar o colo do útero, eu preciso passar um espéculo, que é o bico de pato,
abrir para olhar. Uma paciente que não teve relação sexual ainda, eu não vou fazer isso. Então, cotonete, eu vou só colher células ali naturais da vagina que pra gente não tem nenhuma evidência científica, nenhum valor científico. Então, parem de colher cotonete de menina novas, porque a gente só acaba não tem validade e acaba até deixando um estigma. Todas as meninas chegam lá morrendo de medo de ginecologista e essa empatia ali, relação médico-paciente fica difícil. E aí, quando ela precisa realmente de uma ajuda, a gente não consegue. Então, é o exame Papa Nicolau. É o Papa Nicolau. Feito na consulta normal com a ginecologista, no caso com você. Isso, então o exame... Importante, de quanto em quanto tempo no ginecologista? Pelo Ministério da Saúde, a gente faz a cada 3 anos. Tá? Depois de 2 consecutivos. Então, colhi com 25, colhi com 26, os 2 estão negativos, eu colho a cada 3 anos. Mas eu oriento, se possível, fazer todo ano também. É porque aqui a gente está em rede aberta, então no SUS é a cada 3 anos. Mas, se possível, a gente pode fazer todo ano também. Também a mesma coisa do câncer de mama, né? Quanto antes descoberto, melhor. Melhor para que quanto é mais precoce, quanto menor a lesão, chances de cura muito maior também. O câncer de colo de útero, ele já pode existir antes mesmo de você conseguir ver a lesão? Sim, hoje a gente tem um exame que é o HPV-PCR, que é um teste específico para mulheres acima dos 30 anos. A gente colhe junto do preventivo e ele consegue ali, muitas das vezes, ver a presença do vírus antes mesmo dele expressar essa lesão. E uma vez diagnosticado, como que é o tratamento? Aí a gente faz um outro exame que se chama colposcopia, que a gente coloca líquidos ali, Lugol e ácido acético, cora a lesão, tira um pedacinho, porque aí é a lesão que está suspeita, e aí essa é a biópsia. Vindo ali lesão precursora, ou seja, pré-câncer, tirou a lesão, está tratada. Agora, já tem um carcinoma invasor ali, aí a gente vai depender, né, de cada situação. Qual é a gravidade, se já pegou vagina, se já pegou não só o colo como o útero inteiro, se tem linfonodos associados. Então, a gente vai ter que individualizar essa paciente também. Agora, um HPV não tratado, ele vai virar um câncer de colo de útero? Dependendo desse subtipo. O mais comum, ali o 16 e 18, provavelmente sim. Isso é importante também. Às vezes a mulher tem aquelas lesões na vulva ali do lado de fora. Geralmente essas lesões, elas são causadas por vírus não potencialmente para câncer de colo de útero. Então, a gente precisa saber qual é o vírus que a gente está lidando. Então, no teste da colposcopia ou do preventivo, que é o Papa Nicolau, quando a gente pega essas células, a gente sabe com quem a gente está lidando, qual é o tipo de vírus e se ele tem potencial para virar câncer ou não. Por isso que é extremamente importante essa rotina médica e não deixar de colher os exames. E o preventivo uma vez por ano? Uma vez por ano, em rede privada, mas pelo SUS a cada 3 anos, depois de 2 consecutivos negativos. Agora, você falou dos meninos, da importância dos meninos também tomarem a vacina, porque podem ser os transmissores, Isso. né? Eles não vão ter, obviamente, o câncer de colo de útero, porque eles não têm útero, mas eles podem desenvolver algum outro tipo de câncer? Pode ter lesões penianas, câncer ali também no pênis, então é importante eles se prevenirem para eles não passarem e para eles não desenvolverem a própria doença também do HPV. Legal. Vamos voltar um pouquinho agora pro câncer de mama, porque eu acho que a tecnologia ela chegou para mudar um pouco a relação das pacientes, né? E aí eu vou contar uma experiência própria. A minha avó faleceu de câncer de mama. Isso faz muito tempo. Eu nem conhecia a minha avó e foi exatamente por causa disso, porque eu acho que a mama ela representa muito a feminilidade da mulher, né? E ela optou naquela época em manter a mama dela, em não retirar a mama dela, porque eu acho que ela temia o depois. Como que eu vou ser uma mulher sem mama? Sem mama. E hoje em dia a gente tem infinitas possibilidades, né, de reconstrução, até mesmo da tatuagem na auréola, a própria prótese, né? Eu acho que isso é um fator importante para as mulheres de hoje em dia. Com certeza. Achei bonito, assim, porque eu escolhi fazer mastologia porque minha avó teve câncer de mama também, não sei se você sabia. Eu era adolescente e eu falava, avó, eu vou descobrir a cura do câncer. Ela curou, mas depois ela teve um novo primário. E aí eu fui entrando nessa área da mulher. E é exatamente isso. Eu tô com uma paciente atualmente com um nódulo muito próximo da areola. E eu já falei assim, olha, eu entendo o quanto é importante, mas a senhora também entende que pra gente operar, a gente precisa ter
segurança oncológica. Então, assim, a gente fica sempre naquela linha da estética, que realmente é importante. Ela fica, eu sei que é estética, mas é meu. E tá tudo bem, a senhora pode falar isso, sabe? É importante para você e a gente vai fazer o máximo que puder. Mas se a gente não consegue te dar uma segurança oncológica, é importante que a gente retire e, no mesmo momento, se for possível, a gente já faça essa reconstrução. Ou a gente deixa para o segundo momento. Então, hoje no SUS, a gente tem, por lei, essa reconstrução, tá? Se é um tumor grande e a mama é retirada por inteira, a gente reconstrói com musculatura. Se dá para fazer o mais estético possível, a gente faz a oncoplástica, que a gente faz a incisão ao redor da areola, retira toda a mama e coloca a prótese por dentro. Ou, se não dá, a gente faz depois com micropigmentação, a gente reposiciona ali, ou até mesmo com os lábios vulvares. A gente, quando a paciente tem na vulva lábios muito grandes, a gente pode reduzir os lábios e acaba pegando essa pele para refazer o mamilo dela também. Mas essa reconstrução é só um tempo depois da cicatrização, não exatamente na mesma cirurgia. Porque um passo importante para o tratamento do câncer de mama é a radioterapia. Então, se você faz essa reconstrução e logo depois vem com a radioterapia vai atrapalhar essa cicatrização e muitas das vezes esse tecido vai sofrer e vai necrosar. Então, tem que ser realmente um pouco depois. Mas, de fato, essas novas possibilidades devem mexer muito com o psicológico das pacientes. Sim. Tem uma paciente agora, de 34 anos, que ela virou para mim e falou assim, Sara, eu não quero saber, pode tirar as minhas mamas. Eu falei, eu não vou tirar suas mamas. Ela, não, eu quero tratar. E é sempre isso, né? Eu quero tratar. E eu falei, eu não vou tirar as mamas, porque eu sei que quando você levantar, você vai se ver sem as mamas. E um dado importante é que até 2050 o câncer de mama ele vai aumentar muito. Porém, a taxa de mortalidade vai cair. Que bom. E é o que eu falo, o câncer ele não é um ponto final, ele é uma vírgula. A vida segue, então a gente vai tratar, você vai ficar curada e depois. Então, isso é até importante a gente lembrar que a paciente que não tem filhos e deseja, ela não pode falar, estou com câncer, depois eu resolvo. Não, ela precisa preservar a fertilidade dela antes. Então, a gente congela os óvulos. E aí, tem muita gente que fala, câncer em paciente jovem é agressivo, vamos resolver. Só que se você faz quimioterapia e ela para de menstruar, depois ela não pode mais engravidar. Sim. Então, tem que ter um acompanhamento multidisciplinar para que a gente possa olhar essa mulher como um todo e, de fato, entender que o câncer, ele segue, né? Ele tem cura e a vida vai seguir. Então, a gente precisa olhar essa mulher de forma geral. Eu acho que a gente encerra muito bem se a gente encerrar exatamente nesse ponto, né? A vida pós-câncer, receber o diagnóstico de um câncer de mama não é o fim, não é uma sentença. Exatamente. Né? Então, se eu puder dar um conselho para essas mulheres... Fique à vontade, por favor. É exatamente isso. O câncer, ele não é uma sentença. O câncer de mama, ele não é um ponto final. Claro que tem momentos difíceis. Ninguém gosta, né? E ninguém quer receber esse diagnóstico. Mas procure uma equipe multidisciplinar para que possa te olhar como um todo. O câncer tem cura. A sua vida vai seguir de forma mais bela, de repente, mas você vai tirar boas... Experiências. Com certeza, você vai tirar boas experiências disso tudo. Pelo que eu vejo das minhas pacientes, pelo que eu vejo da vida da minha avó também, foi exatamente isso. Você aprende junto com o câncer e o mais importante, entender que a sua vida vai seguir e o que você decide hoje é o que vai ser o seu futuro. Muito obrigada pelas palavras. Pela oportunidade. Eu adorei o nosso bate-papo, doutora Sara. Deixa o seu contato, né, para as pessoas continuarem esse papo com você também. Isso, eu atendo em Copacabana, no meu consultório particular. E meu Instagram tá aí acessível para vocês, é dra.saradutra. E quem quiser, esse mês ainda eu tô fazendo um evento de mulheres, vai ser dia 26 de outubro, semana que vem, com foco em saúde e bem-estar. Lembrando que a gente está no Outubro Rosa, então com certeza. É uma ótima oportunidade, pelo menos até o final desse mês, para a gente relembrar. Exatamente. A gente precisa... A mulher, ela tem, por hábito natural, sempre olhar muito para o outro. Sim. Né? Para casa, para o filho, para o marido, para a mãe, para todo mundo. E esquece um pouco de se olhar. Então, esse mês, claro que, como você falou, a gente precisa olhar para si todos os meses, né? Pelo menos uma data, uma vez no mês, isso todo o ano. Mas o Outubro Rosa, eu acho que ele traz um pouquinho mais dessa consciência de olhar para si. Sim. Eu falo isso sempre com as pacientes. Depois de ser mãe, empilhar os pratos fica um pouco difícil, né? Quase que impossível. E aí eu fico assim, o que eu vou fazer de mais importante? E a gente sempre delega a nossa saúde, nosso eu. Então, realmente, que
seja de janeiro a janeiro, mas se não der, pelo menos em outubro, que a gente possa olhar um pouquinho pra gente e tirar ali aquele tempo para fazer os nossos exames e fazer a nossa rotina. É isso aí, não dá pra gente se deixar de até lado. Porque se a gente é o pilar, exatamente, se a gente é o pilar, a gente tem que estar bem. Exato. Doutora Sara, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Volte mais vezes. Obrigada. Esse foi o seu R7 Fala Comigo, no nosso assunto, que foi o Outubro Rosa. Eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.